1h e 58 minutos no Acre, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. E a entrevista aqui é com o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Barbarid Mesquita. Assurbanipal, tem aqui a pergunta que ficou no ar, foi a do Luiz Carlos, lá da Vila Acre, que é o seguinte: Itaã, o Acre não pode ser um mero corredor, ele tem que produzir e exportar. Não foi exatamente uma pergunta, mas foi uma provocação para você. E aí? É Luiz Carlos, né? Luiz Carlos. Luiz Carlos, primeiro um abraço para você, obrigado pela provocação, né? Eu acho que ela é boa nesse momento, né? Primeiro dizer assim, todo esforço nosso, das instituições, né, além de eu estar no governo do Estado, eu também congrego um grupo chamado Câmara Técnica de Comércio Exterior, que é formado por diversas instituições de ensino, empresariais e profissionais, né? E todo o nosso esforço é exatamente alertar a sociedade acreana, aos empreendedores, né, que podemos ter oportunidades de negócios, de geração de trabalho, associadas ao comércio exterior, né? Não só a exportação, existe também um componente de importação, que pode também gerar negócios, pode gerar projetos empreendedores, certo? Falar de exportação, hoje o Acre, né, já tem uma atividade exportadora razoável, tem crescido a cada ano, né? Você vê, nos últimos 4 anos nós tivemos um crescimento de mais de 60% da balança comercial acreana, né, dos produtos acreanos. Mas aí nós temos aqueles produtos tradicionais, né, a madeira, né, a castanha, a proteína animal, né, seja bovina ou suína. Agora né, a soja. E a soja, milho, né, então agora, né. Então são os nossos principais produtos de exportação que já está acontecendo, estão crescendo. Por hora um segmento tem alta, baixo, por exemplo, hoje a madeira está passando por uma dificuldade, né, certo? Mas a proteína animal está em alta, principalmente a suína, que já está vendendo para o Peru, né. Então eu queria dizer assim, o comércio exterior do Acre, né, está crescendo, e o comércio exterior também que passa pela estrada do Pacífico está crescendo também, com indícios de crescer, né? E aí nós estamos com essa proposta de agenda de fortalecimento do corredor interoceânico, estamos com esse nome, né? Nós demos, né, juntamente com a Assembleia Legislativa e o Fórum Empresarial, né, exatamente para alertar toda a sociedade que temos que nos preparar para isso. Vamos ter várias oportunidades com isso. Então, se formos um corredor, nós vamos ter várias oportunidades de negócio, os hotéis, o comércio, né, os serviços, seja de uma borracharia, né, até um outro serviço de apoio, né, certo? São ideias que podem vingar nos municípios lindouros aí da BR, certo? Agora, o grande negócio que nós estamos olhando também, tá, dentro desse contexto, é que nós temos aí a estrada, né, e o Peru, na verdade não é o Peru, o governo chinês está fazendo investimento lá no Peru em um novo porto, um megaporto, né, chamado Porto na cidade de Xangai. Nós tivemos a oportunidade de uma missão capitaneada pela Associação Comercial de fazer uma visita, juntamente com a Apex Brasil, fazer uma visita lá, conhecemos aquele megaporto, a obra, que vai ficar concluída no final do ano que vem, e aquele empreendimento vai gerar uma nova oportunidade para o nosso Acre, para o Brasil e para o nosso Acre, e para a nossa estrada, né, que é a importação. Então aquele porto vai chegar de todo tipo de produto da China, né? Então imagina você, um empresário, você pode comprar celular, produtos eletrônicos, outros produtos de valor agregado e trazer pela estrada, tudo vindo por esse porto. Hoje essa operação acontece lá em Iquique, lá no Chile, né, um porto que fica um pouco mais ao sul. Aliás, o que já despertou o interesse de parte da classe empresarial do Acre, que já montou uma trade. Já estão montando a trade, estão com iniciativa disso aí. Então nós estamos nos preparando. Então nosso esforço como governo é alertar a sociedade, criar as condições, como nós falamos aqui, vamos tentar resolver a questão da alfândega, dar o apoio, se precisar conveniar, conveniaremos, né, como é a vontade do nosso governador, fazer o que tem que se fazer, botar para funcionar. Lógico, não depende só da gente, não depende só de um, de dois, é um conjunto, né? Mas o que eu queria dizer é que nos próximos 5 anos, né, com o advento desse porto, eu tenho certeza que o Acre não vai ser só exportação, né, porque nós temos esses produtos, né? Temos também algumas limitações que estagnam, né, chegam ao seu limite, mas vamos exportar por Rondônia, né, e vamos trazer importação. Eu vejo muito forte isso, o Acre ser uma entrada de produtos de importação, pelo menos para a região norte e região centro-oeste. Olha, aproveitando aqui, a pessoa não se identificou, eu pediria que você se identificasse. Você lembrou aí a respeito da atuação da China aqui nos Andes, e aqui o nosso telespectador disse o seguinte: Itaã, pergunta para o entrevistado por que os engenheiros do DERACRE não vão aprender com os engenheiros da China que estão fazendo a carretera da Bolívia. Na verdade, eu acho que você se confundiu, acho que você estava se referindo a estrada, caro, né? À construção do porto de Xangai. Que lá a China está investindo de forma agressiva ali e fazendo obras de engenharia, fazendo túneis que ninguém imagina que seriam capazes, e eles estão fazendo. Aquilo está te provocando em relação à nossa BR aqui. Tem uma provocação, uma observação com relação a isso, né? Que assim, o Brasil, né, nós temos muito arcabouço legal muito forte,
A engenharia realmente resolve tudo, né? Mas no entorno da engenharia existe um conjunto de fatores, legislações, em especial a questão ambiental, né, que o Brasil ele tem isso como componente relevante em qualquer investimento que se faça, né? Isso realmente gera uma certa morosidade, uma dificuldade de fazer qualquer empreendimento, ainda mais um empreendimento de grande porte, né? O licenciamento aqui é mais complexo, né? Então, em relação à China, a China ela tem um formato, né, de respeitar também, mas tem um formato de mais liberdade de desenvolver as ações. Então, isso é um diferencial, certo? Isso é um diferencial que faz toda a diferença, né? E aí esse excesso de cautela, de elementos de controle, principalmente na questão da sustentabilidade ambiental, né, eles são mais onerosos até às vezes do que a própria obra em si. Que a própria obra. Em si. Infelizmente no Brasil tem isso, né? Não estou criticando se isso é certo ou errado, né? Eu acho que é certo, mas tudo em excesso é ruim, mas o Brasil acho que tem um pouco de excesso. Aqui na Amazônia isso é mais forte ainda, né? Então nós na Amazônia temos essa dificuldade, né, de investir, empreender, né? Por exemplo, nós estamos na discussão da estrada de Pucallpa lá, né? Então nem a discussão saiu só pela questão ambiental, né? Eu sei que hoje falar de Pucallpa assim, a BR-364 está trafegando, é lógico. É meio sem lógica. Eu usei apenas para exemplificar a situação. Né? Entendi. Ô, Assurbanipal, você acha que tem algum aspecto dessa questão de infraestrutura que nós não abordamos aqui ainda? Porque eu não me lembro. Se você tiver algum aspecto... Acho que tem dois aspectos ainda relevantes nesse contexto da integração internacional, né? Um eu não falei um pouco, é um compromisso do ministro também, né, de nós implementarmos aqui no Acre um laboratório de análise de alimentos, né, associado ao comércio exterior, porque hoje, como eu falei agora há pouco, o grande tchan do comércio exterior para o Acre vai ser a importação também, com a mudança desse porto. Então o Peru tem muito a nos oferecer, frutas, legumes, só que só entra pescados, mediante chegou na fronteira, tem que fazer uma análise do produto, certos produtos, né? E aí, como é que é feito isso hoje? Você chega com uma carga, digamos, de alho, né? Você tem que tirar uma amostra daquela carga e é mandada para um laboratório lá em Goiânia para verificar aquele produto, né? Processo que leva de 10 a 15 dias. Então imagina a carga ficar inútil, né, inutilizada por esse período, inviabiliza e desestimula. Então esse laboratório, a UFAC tem um grande laboratório de alimentos. A UTAL, né? A UTAL, isso, e o ministro gostou da ideia e vai ajudar, vai mandar um técnico para a gente achar os mecanismos de credenciar esse laboratório. Já essa discussão com a UFAC já foi feita, né, com a reitora Guida, né? O setor de alimentos já tem essa demanda dentro do Ministério tramitando um processo, então é outras medidas que o ministro vai ajudar e que vai viabilizar restaurantes. Estava conversando hoje com a Patrícia, presidente da Brasel, hoje, ele disse, se a gente pudesse importar pescados, frutas, alimentos do Peru, podemos diversificar mais aqui os restaurantes, mas realmente esse fator dificulta. Outro ponto relevante, outro esforço que a gente tem, estamos fazendo, viu, tá, é conseguir implementar aqui, ajeitar a situação dos voos, né? Voos? Os voos, seja para o interior, né, principalmente para o Cruzeiro do Sul, estou falando dos voos de maior porte, né? E um voo internacional. Nosso sonho é ter um voo, nem que seja para Porto Maldonado, né, que possa ir para o Peru. Então, estamos trabalhando nisso, né? Já tivemos conversa com a Vinci, com a empresa que assumiu aqui os nossos aeroportos, né? Que para a gente a privatização foi muito bom, porque com a empresa privada, ela está mais aberta a ajudar para que isso aconteça. Ela quer que tenha movimento no aeroporto. Agora, uma outra coisa, falando em voo, Assurbanipal, aproveitando o teu raciocínio, o governo deveria também pensar em criar uma cultura de fazer com que o acreano conhecesse o Acre. Se nós tivéssemos condições de conhecer a beleza de Manso Lima, a beleza de Cruzeiro do Sul, mas é muito caro, não é? Eu acho que se tivesse uma forma, né, mais barata de nós nos resolvermos aqui internamente com voos internos, seria muito bom. Se Deus quiser, então, assim, nós vamos, esse ano ainda sair dessa situação do voo, né, principalmente para Cruzeiro do Sul, né, que é impraticável hoje uma passagem para Cruzeiro, você pagar R$5.000 para ir para Cruzeiro do Sul, ida e volta, né, não existe isso, né. Então, nós estamos passando por uma situação, aí vamos chamar de emergência, nessa situação dos voos, né, mas estamos buscando soluções, tentando trazer uma empresa regional, né, acho que todo mundo, a bancária está buscando, nós, o governo, estamos buscando, acho que em curto prazo aí nós vamos ter uma solução aí, que Deus quiser, vai ser uma empresa regional que vai cuidar aqui. Mas regional de Manaus, não? Cuidar de um voo que venha de Cruzeiro, Rio Branco e Porto Velho, porque nem para Porto Velho a gente consegue ir, né, de forma prática, né. Bom, o Assurbanipal, eu queria falar com você a respeito, eu não sei se tem a ver com a tua pasta, já que você é da ciência, da indústria, ciência e tecnologia. Certo. Eu conversei outro dia aqui, no Gazeta Entrevista, com o ex-deputado estadual Moisés Diniz, deputado federal também, né? Moisés Diniz, que hoje preside a FAPAC, né? Que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Acre. Importante mecanismo de estímulo à produção científica.
E ele me falava, eu não vou me lembrar exatamente os percentuais, mas se a memória não me falha, 2% das emendas parlamentares dos deputados estaduais e 1% dos federais para poder alimentar esse fundo. E desta forma, esse fundo poder bancar um determinado número de bolsas para estudantes e aí o estudante que gerenciasse o recurso da maneira que achasse melhor. Isso. Não é? Como é que está? É da tua pasta? Como é que está isso? É da nossa equipe, né? Então a FAPAC e a FUNTAC, ela compõe a estrutura da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia, são órgãos independentes, mas trabalhamos muito unidos, né? E o que nos une também hoje é a concepção e a construção de um ambiente chamado ecossistema de inovação. Ecossistema de inovação. Então esse é o nome do ambiente que nós estamos trabalhando, né? E o que consiste isso? Consiste em fortalecer as entidades que trabalham pela inovação, pela tecnologia. Estamos falando aqui das escolas, das universidades, dos centros de pesquisa, né? Tem Embrapa, FUNTAC e outros centros de pesquisa que tem aqui que promovem aí a iniciativa da tecnologia e da pesquisa, né? E para brindar tudo isso, nós conseguimos, com o apoio da Assembleia Legislativa, né, aprovar a nova lei da inovação. Já existia uma lei, mas ela foi modernizada e atualizada, né? E com essa nova lei nós vamos ter um fundo que o papel da FAPAC, né, é gerenciar, coordenar as atividades desse fundo. O fundo, como é que o fundo se conecta com as pessoas que estão trabalhando pela inovação? Ele visa exatamente fomentar as pessoas que têm uma ideia, né, que têm uma proposta, fomentar os cientistas, fomentar a pesquisa científica e também o estímulo à inovação. Consiste em aportar recursos, lançar editais. Vamos lançar um edital para bioeconomia, para ideias de bioeconomia, para startups, para aceleração, pré-aceleração. Vamos lançar editais para pesquisa científica na área da bioeconomia, na área da floresta, na área... Então o fundo ele vai oportunizar o Estado a ajudar nesse sentido. E aí esse fundo ele advém de recursos, seja de emendas parlamentares, fontes perdidas, fontes sem devolutivas, né, certo? E as emendas parlamentares é uma grande oportunidade para isso. Então a ideia do Moisés é a gente conseguir na LDO, na legislação, né, transformar, como tem a emenda, tem uma parte das emendas dos deputados, uma parte é obrigatória para saúde, para algumas finalidades. Certo. Colocar também isso como obrigatoriedade, né? Que é uma boa iniciativa, que é uma excelente ideia. Excelente, né? Porque hoje o Estado do Acre precisa aumentar a atividade nesse segmento. Nós temos o Estado do Acre ele já tem uma estrutura muito boa para isso, né? Eu sei que as pessoas às vezes não conhecem muito bem esse trabalho, ele vai cada dia mais aflorar e aparecer. Hoje temos muitos talentos que estão indo embora, né? Eu tenho dito isso, né? Mas com esse nosso projeto, que não é só do governo, é de todas as instituições, que é o ecossistema de inovação, nós vamos conseguir segurar esses talentos aqui num horizonte aí curto de tempo. E vamos conseguir também incentivar essas pessoas a ficar aqui, né? Então as pessoas vendo que tem um fundo que funciona, vendo que tem apoio para esse segmento, para pegar uma ideia, transformar em negócio, né? Além de ser uma saída para a nossa economia, né? Você imagina quantos jovens estão se formando na faculdade, com formação especializada, contadores, engenheiros, sem dúvida, biólogos, né? E outros jovens que moram no interior e não têm condições de... Às vezes no curso, a UFAC, lá no município dele, não tem o curso que ele gostaria. Aqui tem na capital. Isso. Mas estar aqui na capital tem um custo e esse fundo poderia dar esse amparo, né? Então, através desse trabalho, exatamente pegar essas pessoas que estão se formando e vão ficar desamparadas sem trabalho. Então é um caminho para encaixar num trabalho, no empreendedorismo, né? Empreendedorismo da tecnologia e da inovação. Então, o trabalho consiste em estimular as pessoas a ter as ideias e daquela ideia virar um negócio, né? É relativamente simples, mas tem toda uma dinâmica, tem todo um conhecimento de fazer as pessoas pensar dessa forma, né? E aí aquela ideia precisa de um apoio. Aí é onde entra esse fundo para apoiar que aquela ideia vire uma empresa, vire um CNPJ. Eu vou lembrar aqui rapidamente, talvez algo periférico a isso que você falou. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com o meu professor Robson, professor de contabilidade social, e eu falava com ele, falei, professor, por que a UFAC, na Unicamp tem, na USP tem tantas universidades, tem a casa do estudante aqui, que o camarada tem uma estrutura para poder dormir, para poder tomar banho e morar nesse lugar, um conjunto, uma espécie de Manuel Julião para estudantes ali dentro do campus universitário. Bom, aí ele olhou para mim e falou assim, mas então, você não acha melhor que a universidade dê para o estudante um recurso e ele gerencie da forma que quiser, alugando uma casa, alugando um apartamento? Você não acha melhor? Eu parei assim e falei, rapaz, você tem razão. Você tem razão.
Por quê? Por mais que a UFAC dê conta há uma manutenção, há um custo de manutenção. E às vezes não é um formato que agrada o próprio aluno, né? Então, exatamente. Então, eu acho que, eu não sei se em que pé que está essa questão, Surbanipo, desse fundo, da alimentação desse fundo. Eu não conheço esse fundo, né? Então não vou poder falar muito dele aqui que eu desconheço. Achei a ideia interessante, né? Mas eu acredito que algumas universidades têm isso. Eu não sei se a UFAC não, mas eu me refiro, desculpa, a esse fundo do Moisés Diniz. Sim, Moisés Diniz. Esse fundo é o fundo de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, o FDCT, certo? Mas esse fundo ele vai ter finalidade exatamente de fomentar, criar bolsas para as pessoas que têm ideias, né? Transformar suas ideias. Bancar a própria ideia. Isso, é um auxílio para bancar. Por exemplo, hoje, uma parceria nossa com o Sebrae, está acontecendo isso, nós estamos selecionando, né, 50 ideias, né, a gente chama de acelerar, pré-acelerar, que é isso. Então, o cara nas 50 iniciativas que foram selecionadas, são ideias. Eu tenho uma ideia de fazer um produto, fazer alguma coisa, vamos dizer assim, que vai virar, pode ser... descascador de castanha, isso, vamos supor. Pode dar dinheiro, né, diferente, né, alguma coisa inovadora. E aí essa ideia vai ser, aquela equipe que ganhou a ideia vai ganhar uma bolsa, se não me engano é de R$6.000 por 6 meses, né, para eles se dedicarem nessa ideia, né, até aquilo ali virar um negócio. E com todo o apoio do governo, do Sebrae, de outras instituições, dando orientações, né, formando, né, para que a pessoa entenda a ideia melhor, desenhe melhor aquela ideia e aquilo possa virar um negócio. Depois, o que for realmente factível de virar negócio, tem o que chama de aceleração, é um novo ciclo de tutoria. Entendi. Que é feito com as pessoas. Então você imagina de fazer isso em larga escala, porque estamos falando de 50 que vai virar 20 depois, né? Certo? Ano passado, também nesse mesmo trabalho do Sebrae semelhante, chama um projeto chamado Inova Amazônia, né? Trabalhou a concepção de apoio para 30 startups de bioeconomia. Pra você ter ideia, eu destaco essas duas que foi a que mais me marcou, né? Uma foi uma equipe, uma startup, que ela desenvolveu, o cara é um doutor, né? Ele é acriano, mas formou na Alemanha e tal, ele desenvolveu um produto, né, chamado ibogaína, não sei se você conhece. Ibogaína é um produto que é uma droga que é usada para tratar a dependência química, questões de dependência emocional, ansiedade, depressão. É um produto mundialmente demandado e conhecido, né, e caríssimo. Né? Segundo ele, um vidrinho desse produto é R$15.000. Né? Então é uma droga de alto poder econômico, vamos dizer assim, de alta demanda. Ele está desenvolvendo isso aqui no Acre. De uma planta acriana, ele desenvolveu, é uma planta que só tem na África, né, que inclusive está em extinção lá. Então, estou dando um exemplo de uma iniciativa dessas, né, que um projeto desse virando negócio, quantos milhões de negócios não vem para o Acre? Esse cara não pode ir embora do Acre, nós estamos fazendo tudo para segurar ele aqui, né, vamos dizer assim, dando todo apoio. Está aqui, ele é daqui do Acre, criando, né, e ele tem a maior vontade de botar o negócio dele aqui no Acre. Eu preciso do contato dele para ele vir aqui. Pode trazer ele aqui. E outro colega que eu vi, é um que estão trabalhando a seiva do sangue de dragão, né, que é uma seiva do sangue de dragão, é uma planta, né, de uma árvore que tira, né, o líquido, e para poder ajudar na cicatrização de diabéticos, né? Então, estou dando um exemplo para você de produtos que estão sendo desenvolvidos aqui, de iniciativas, dentre outras que eu vi, né? Iniciativas sendo desenvolvidas aqui que podem virar negócio e podem virar verdadeiras empresas de grande porte, né? Porque a demanda é mundial, né? Certo? E o estágio que eles estão hoje é o quê? Eles já têm um produto, estão agora certificando, porque isso é moroso, é demorado. Né? A indústria farmacêutica, por exemplo, é complexa você aprovar. E esse recurso que você fala é um acelerador. E eles ganharam um prêmio agora, né? Veio aqui a Suframa com um projeto, cada um ganhou 500 mil para poder exatamente dar o apoio para desenvolver esse produto. Então eles são dedicados, o produto é um produto bom, eles vão conseguir, nós estamos conseguindo conciliar, eles são os maiores exemplos que nós temos de iniciativa que pode gerar milhões de negócios aqui no estado do Acre através dessas iniciativas. E tem muitas outras que a gente não está conseguindo enxergar, né? Tem muitas outras. Muito obrigado, Surbanipo, pela tua vinda aqui. Não deu nem tempo de falar da Expo Acre, né? Que a gente eu queria falar que nós estamos com a agenda em Rondônia, né? Que uma comitiva aqui do estado do Acre, capitaneada pela Assembleia Legislativa, o governo do estado, as federações, vamos fazer um encontro lá em Rondônia exatamente para unir com a Rondônia, né? O governo do estado de Rondônia, a Assembleia de lá e as federações de lá. Nós vamos fazer um processo de união para fortalecer esse corredor interoceânico. Então, o estado de Rondônia apoia também o nosso corredor, né? E a partir daí nós vamos começar uma agenda, né? O ministro vem com essa agenda aí, não? O ministro não vem, não. Essa agenda é estadual, certo? Mas a partir dela nós vamos construir uma verdadeira agenda em Brasília para resolver esses problemas nossos aqui, né? Ganhando apoio nesse sentido, né? Perfeito. Só quero dizer que o Gazeta Entrevista gostaria de acompanhar isso de perto. Certo. Se você puder, por gentileza, nos manter informados sobre isso. Vamos manter sim. Na segunda-feira estamos nessa agenda, né? Já tem toda uma comitiva criana que vai estar lá na segunda-feira, Rondônia está nos esperando, né? E eu acho que vai ser, vamos tirar bons encaminhamentos ali entre os governos, entre as instituições, para fortalecer o Acre, né? Lógico, Rondônia também, eles estão olhando o fortalecimento deles, sem mas dúvida. Eu acho que nós vamos ganhar mais que
estrada passa pelo nosso estado, né? Muito obrigado, Assurbanipal. Vamos para o intervalo e já voltamos.